Namastê, boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, o estudo do livro de ouro de Saint-Germain. Hoje, vamos para o capítulo 20. Então, começar as nossas atividades. Como de costume, vamos fazer a invocação que tem no comecinho do capítulo. Todo mundo já localizou a página aí? Tudo ok para a gente começar? Ok, vamos lá, então. Vamos nos sintonizar com a nossa divina presença, eu sou. Ó poderosa e invencível presença, eu sou. Fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens. Inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência de tua presença. Com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria. Faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Trago-vos saudações da grande hoste, que está sempre derramando sua radiante presença em vossas vidas. Está decretado. É com muita alegria que muitos dos que vêm observando esta realização percebem como realmente os discípulos estão entrando na poderosa presença Eu Sou, e como os fatos que estiveram causando perturbação estão sendo dissolvidos e afastados como se nunca tivessem existido. Amados discípulos, sois capazes de avaliar a extensão de nosso regozijo. Nós palmilhamos a estrada do conhecimento e alcançamos a grande liberdade da mestria sobre toda limitação. Por isso, nos alegramos ao ver que penetrais nesta presença, a qual, se mantida, vos conduzirá seguramente a essa mesma liberdade. Só quando o externo se torna suficientemente obediente, dando todo o poder a esta grande presença interna, é que se encontra paz e tranquilidade neste poderoso reconhecimento. Nessa paz e serenidade flui um poderoso rio de energia, qual um curso d'água da montanha fluindo através de um vale fértil, coberto de flores e de vegetação exuberante. Assim, nessa paz que ultrapassa toda a compreensão, avançais cada vez mais, constatando que este eterno rio de energia se derrama dentro e através de vosso ser, espalhando suas bênçãos dentro e através do vosso ser, espalhando suas bênçãos e opulência em vossa vida e experiência onde quer que estejais. Conquanto seja verdade que a inteligência é o canal receptor, se sentirdes com profunda sinceridade a verdade da presença Eu Sou, verificareis que a quietude aumenta cada vez mais, até que um dia vereis a porta de vossa criação abrir-se de par em par diante de vós. Entrareis, então, nessa liberdade com todos os braços estendidos, inalando a fragrância da atmosfera pura do mundo etérico, no qual serei capazes de moldar com perfeição aquela substância plástica de tudo em que se fixar vosso desejo.
é importante a gente refletir um pouquinho aqui, porque a gente fala bastante, a gente escuta para todo lado aí se falar de formas pensamento, né, de eu preciso abandonar e vencer minhas formas pensamento e tudo mais. E a gente sabe o quanto isso é importante, mas nem sempre a gente reflete para saber o quanto isso é difícil de ser feito, né? Essas formas de pensamento, elas estão enraizadas naquilo que a gente, naquela concepção que a gente tem de mundo, né? Está grudado ali com crenças, com coisas que a gente jura por Deus que é verdade, e a gente não tem a menor ideia de que aquilo sequer existe, né? Mas a gente acredita com toda a força, tão intensamente, e a gente acha que a gente veio aqui para miseravelmente sofrer e passar por uma série de dificuldades, de atrocidades, de problemas, que é difícil a gente dar um passo para trás e falar, não, eu não quero isso, ou eu renuncio a todo o poder que eu dei a essas coisas e dou esse poder para a minha divina presença. Um exemplo bastante simples que a gente pode se observar agora mesmo é a questão da preocupação, né? Se eu estou preocupado com alguma coisa, significa que tem alguma coisa que está me incomodando, por qualquer razão que seja. Se alguma coisa está me incomodando, significa que eu dei poder a essa coisa, e eu dei tanto poder a ela, que ela é capaz de me tirar o sono, de impedir que eu me concentre para fazer qualquer outra coisa, de me impedir que eu fique em paz e que tenha um dia tranquilo, ou qualquer coisa nessa linha, né? Eu posso ficar tão preocupado a ponto de não conseguir fazer nenhuma outra coisa, senão ficar só pensando em como resolver aquele problema, de tão preocupado que eu estou. E quando isso acontece, significa que a gente pegou todo o nosso poder, toda a nossa força e entregou para essa determinada condição, situação ou o que for. E nesse momento que a gente está ali preso a isso, nós somos escravos daquela situação, que pode ser qualquer coisa, pode ser um problema imenso, como pode ser uma bobagem, pode ser o cachorro do vizinho latindo, eu não consigo viver porque esse cachorro não para de latir, eu não consigo fazer nada, eu não consigo assistir televisão, eu não consigo conversar, e esse cachorro late e eu não consigo fazer nada. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser coisas extremamente pequenas, mas nós damos o poder para essas coisas e nós, nessa hora, nós simplesmente falamos, ou não falamos, né? Divina Presença, fica aí no seu canto. Eu sei que você pode tudo, que você pode mudar qualquer coisa, que você tem um poder infinito, ilimitado, mas agora eu quero ficar brigando com essa formiguinha. É isso que a gente faz nessas horas. E a gente vai se pegar fazendo esse tipo de coisa um monte de vezes. Como a gente já fez isso, a gente faz hoje, a gente vai continuar fazendo. Mas o interessante e o bom disso é que quando a gente se dá conta desse tipo de coisa, a gente pode virar o jogo imediatamente e parar de dar poder à preocupação ou qualquer outra coisa, né? Eu usei a preocupação como exemplo hoje, porque é uma coisa que acho que todo mundo tem, todo mundo está preocupado com alguma coisa nesse momento, né? Eu não consigo meditar porque eu estou preocupado com a conta que vai chegar, com o meu filho que está viajando, com alguma coisa que está para acontecer, com uma expectativa de uma coisa que ainda não aconteceu, com uma saudade de alguma coisa e infinitas coisas que estão na nossa mente, né? E o que esse texto está falando é justamente
da persistência de nós constantemente nos entregarmos à nossa divina presença e entrar nesse rio de luz, nessa frequência abençoada, que ela é capaz de resolver todas as coisas. E quando a gente faz isso, a gente não precisa mais ficar preocupado. E aí é um outro problema, né? Como assim eu não vou mais ficar preocupado? Porque eu estou tão acostumado a ficar preocupado com tudo o tempo inteiro. O que eu vou fazer se eu não precisar mais ficar preocupado? Nós estamos apegados, totalmente apegados a ficar preocupados. Ou seja, nós estamos acostumados até o osso a dar poder para as pessoas, para os lugares, condições, situações e coisas, para justamente essas coisas nos deixar preocupados. E olha que coisa doida, né? E como é que eu vou sair e olhar para o mundo e caminhar tranquilamente, sem me preocupar com todas as coisas que estão acontecendo, né, em todos os cenários, com as crises mundiais e os problemas econômicos, políticos e na saúde e tudo mais, né? A gente naturalmente se deixa envolver por todas essas coisas, né? Quando, na verdade, a gente precisa olhar para essas coisas, mas com uma certa distância, e entre essas coisas e nós, colocar a nossa divina presença. Minha divina presença, vai na frente aí e resolve para mim essa parada, porque senão vai ser super difícil. Minha divina presença me preceda aonde quer que eu vá, minha divina presença me protege. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu reverencio, eu saúdo, eu me entrego a vós. E o que a gente vai entregar para a nossa divina presença? O que a gente tiver naquela situação que a gente estiver passando. Minha divina presença, eu tenho esse problema aqui, te entrego, me ajuda a resolver. Você tira o peso das suas costas, você tira toda aquela responsabilidade que a sua personalidade, o seu eu ali, ele não tem, muitas vezes, condição de lidar. Mas você entrega para a sua divina presença. Você não sabe como, mas ela sabe como resolver e ela tem como resolver aquilo. E aí a vida fica muito mais leve. E aí as coisas ficam muito mais leves. O problema ele vai continuar existindo. Mas ao invés de eu ficar nutrindo um sentimento de preocupação, de angústia, de sofrimento, eu vou nutrir um sentimento de alegria, de amor profundo, de entrega, de estar ali em comunhão com a minha divina presença, porque eu sei que vai vir uma solução. Nem que a solução seja que não tem solução nenhuma. Esquece isso e vai em frente. Mas virá uma solução. E aí é que está a grande coisa, né? Escolher deixar de ficar preocupado, angustiado, ansioso e todas as consequências que isso causa, para viver a mesma coisa sobre um outro ponto de vista. Sobre um ponto de vista de que eu estou aqui, eu tenho problema, ele existe, está lá, mas quem está me ajudando a resolver, ou quem vai resolver isso para mim, é minha divina presença. Não significa que eu não sou mais responsável por isso. Significa que eu estou dizendo, ei, você aí, que sou eu também, né? Porque eu sou um pedacinho de você. Me ajuda a resolver essa parada. Me ajuda a resolver esse problema. Esteja aqui comigo, tá? Por que quando a gente entra na onda, nessa frequência do eu sou, os problemas somem? Será que eles somem realmente?
Ou será que é a divina presença que vai lá e resolve tudo? Entende? A nossa personalidade vai ter essa percepção. Nossa, minha vida era tão turbulenta, minha vida era tão difícil, tão complicada. Agora está tudo tranquilo. Eu saio na rua aqui, ó, eu coloco o pé na rua, o sinal abre. Eu não preciso nem ficar parado no trânsito. Eu chego nos lugares, eu encontro tudo o que eu preciso. Os problemas que estavam enroscados há meses simplesmente se resolveram. Né? O que é isso? Somos nós aqui, personalidade, permitindo a ação do nosso eu sou. E a consequência disso é que a gente começa a ver as coisas fluindo, acontecendo, se resolvendo de forma mágica para a nossa percepção limitada aqui, mas de uma forma que, do ponto de vista espiritual e das altas esferas, é totalmente normal, é o natural, porque nós estamos usando de leis, de princípios universais que estão à nossa disposição. E basta a gente fazer isso e fazer esse exercício constante, que aí essas formas, pensamento, aí essas crenças que estão grudadas, elas começam a se afrouxar, elas vão se soltando e vão se desprendendo do nosso ser, e aí pouco a pouco a gente vai deixando de dar poder a elas. Né? Uma coisa, tenho pavor de escuro, não consigo viver com essa sensação, né? Se começa a escurecer, eu já começo a entrar em pânico porque eu não consigo viver com essa ideia de que eu vou acordar no meio da noite e vai deixar tudo escuro. Né? A pessoa está totalmente atormentada com essa situação. Né? Ela começa a decretar: eu sou a luz divina que se manifesta na minha vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta aberta que nada, ninguém pode fechar. Esse pavor, esse pânico, terror e aflição que a pessoa tinha, ela vai perdendo força. Aí a pessoa, ela continua sentindo medo, mas não é aquela coisa desesperadora. Se ela acordar no meio da noite, ela pode até ficar meio assustada ali, dar aquela congelada, mas ela não vai ficar em pânico mais. Aí passa mais um tempo, mais algumas semanas, às vezes alguns meses, e aí a pessoa acorda no meio da noite e ela vai falar: puxa, tá escuro. Ah, tá bom para dormir, né? Vira para o outro lado e continua dormindo. E vai passar mais algumas semanas ou meses, e ela simplesmente vai esquecer que ela tinha esse problema e que isso era uma coisa que aterrorizava a vida dela. Né? É esse o grande benefício de estar sintonizado com a divina presença. E quantas outras coisas que a gente é aterrorizado, que a gente sofre, e a gente nem tem consciência disso. Né? O Arcanjo Ariel, ele tem aquela frase que ele sempre fala, eu sempre falo nas iniciações da chama branca, né? Qual é a pior prisão que existe? Né? Que é aquela prisão em que a gente não se dá conta de que está preso. Porque você está ali e simplesmente está ali. Né? A vida é assim. Né? Você não se dá conta que você está com uma bola de ferro desse tamanho no teu pé. Você tenta andar e você vai mancando assim, você quase não sai do lugar. Ah, mas é assim que é andar, é assim que é a vida. Então, essa é a grande coisa. A nossa divina presença, ela vai trazendo clarões de percepção, clarões de conhecimento, para que a gente perceba, falar: nossa, tem uma bola de ferro amarrada no meu pé. Como é que eu tiro isso? Né? Pode até dar um desespero no começo, fala: como é que isso está aqui, eu nunca vi? Né? E aí você vai começar a se debater: não, eu preciso tirar isso daqui.
E aí, quando você tem a consciência, a percepção disso, é que aí você recebe uma grande bênção. Porque aí você pode pedir para que esse tipo de coisa seja removido, para que você se liberte disso. Se não, está tudo certo. Ah, isso está bom para mim e eu quero continuar assim, né? Porque assim é que é viver. E quantas coisas que a gente tem na nossa vida que a gente não tem essa mesma percepção, né? A vida poderia ser imensamente melhor, imensamente mais alegre, mais feliz, mais colorida, e a gente simplesmente acha que essa vida xoxinha aqui, mais ou menos, do jeito que tá bom, é assim, eu tenho que aceitar, porque Deus quis assim, né? Porque alguém disse que tinha que ser assim, porque assim eu agrado fulano, eu agrado ciclano, porque é assim que pessoas na minha condição têm que viver, porque assim pessoas que vivem no mesmo lugar que eu têm que passar por isso e sei lá, mas quantas outras crenças e situações que existem, né, que estão aí. Então, é muito legal a gente pegar um texto desse para poder avocar e chegar de novo, né, nessa questão das crenças ali e falar, puxa, não quero mais isso, show, some da minha vida, minha divina presença, assume o comando, vamos lá, me mostra o que eu preciso saber, né, porque muitas vezes a gente não sabe porque a gente não pede, né, porque se a gente pedir para a nossa divina presença nos mostrar, ela vai aos poucos nos revelando ali, né. Ok, gente. Eu não perguntei no começo, mas ficou alguma dúvida das leituras anteriores, alguma coisa que vocês queiram comentar antes da gente continuar aqui? Não? Então, vamos em frente. Vamos ler mais um pouquinho. Luciano, só queria fazer um comentário. Veio bem de encontro com uma situação que eu vivencio aqui com um gatinho que se tornou hóspede na minha casa por vontade própria, sabe? Ele Certo. me deixa louquinha de tanto que ele mia. Ele mia quando ele antes de comer, mia depois de comer, e me preocupa os vizinhos, sabe? Aham, Porque eu acho assim, incomoda a mim, acredito que incomode também os demais, né? Então, aham, assim, às vezes eu brigo com ele, depois eu fico arrependida, sabe? aham, Olha, é um conflito muito grande. Então, já conversei mentalmente com os espíritos o espírito dos gatos, né? Para que ele aham. me dê uma força nesse sentido. É meio cômico dizer isso, né? Mas me irrita bastante, Sim, sabe? Quando eu estou dentro da situação, né? Agora, por exemplo, ele está quietinho, mas quando ele resolve miar, ele faz um escândalo aqui em casa. aham, E eu não quero, assim, deixar de cuidar dele, né? Porque eu não sei quem é o dono, não sei para onde ele iria, sabe? uhum, sim, sim. É bem assim. Só esse comentário que eu queria comentar, que veio bem de encontro do exemplo que você comentou ainda há pouco. Obrigada, viu? Ah, imagina, imagina. Então, tá vendo? A gente tem esse monte de situações aí no nosso dia a dia, né? Uma coisa que você pode fazer é o decreto: eu sou aqui, eu sou ali, atuando nesse ser, né? Eu sou a presença governante ali, equilibrando esse irmãozinho e tal, para que ele receba também a assistência, porque eles são consciências divinas também, e Sim, de repente eles estão tentando se comunicar, ele está tentando é verdade. falar Uma a prima comentou coisa. isso comigo. Ela falou que quer conversar, mas eu não sei, não faz parte da minha linguagem, né? Se é É, conversar, ele também está sofrendo, né? O que eu tenho feito é reiki. sim, ajuda, ajuda também.
Aí ele vai, com o tempo, aí se equilibrando, né? Mas, Isso. certamente, ele está tentando se comunicar de alguma forma ou pedir alguma coisa. Os meus, quando começam a miar, estão com fome. Aí, Aqui também, só que depois que ele come, ele continua. Por isso que me deixa assim um pouco irritada, sabe? Não sei se é alguma sensação que ele tem, se é um agradecimento que ele faz. Eu aham. não sei fazer essa leitura. Né? Precisaria ver o que é que está acontecendo, né? Mas faz decretos nessa linha para que venha também uma explicação aí do que está acontecendo, né? E que possa ajudar ele no que ele precisar aí também. Obrigada, viu, Luciana? Imagina. Então, vamos lá. Estais obtendo um esplêndido progresso. Não deixeis que o temor algum de pessoas, lugares, condições ou coisas que vos interrompa ou perturbe, porque a presença da luz está diante de vós, acenando-vos para que continueis, a fim de que possais ser envolvidos em seu abraço afetuoso e receber suas riquezas ilimitadas, que ela tem reservadas para vós. Por falar em riquezas, né, a gente estava fazendo a meditação do 10º raio dourado, e o Chohan é o deus ouro, né, que ele é o responsável pela manifestação dessa irradiação dourada, e essa energia ela é condensada no metal ouro. Então, usar peças de ouro é uma forma da gente elevar a nossa frequência e energia espiritual também, tá? Então, peguem todo o ouro que vocês têm em casa e comecem a usar. Mas brincadeiras à parte, né, essa foi uma das formas de impedir que a humanidade se desenvolvesse, né, que é tirar o ouro ou deixar assim, tornar inviável você ter e usar o ouro no dia a dia, né? É tão importante quanto cristais e quanto outras energias que estão à nossa disposição. Mas o ouro, você vê que é um metal valiosíssimo, que fica retido e é controlado, né? E para você ter um pedacinho de ouro assim é extremamente caro, né? Não dá para você ter carregar. Tem outro dia a gente estava brincando, né, de ter um desses peso de papel aqui, com uma barrinha de ouro como peso de papel aqui, né, para ajudar. Ninguém tem isso, ninguém tem condição de fazer isso, né? Mas quando a gente fala da espiritualidade, né, dos mestres, eles sempre estão super bem vestidos e repletos de ornamentos de ouro, de coisas, para justamente a gente tenha consciência e a percepção de que nós somos merecedores de tudo isso, nós somos dignos de tudo isso, né? Então, aquela crença de que eu sou espiritualizado, então eu tenho que ser pobre e tenho que sofrer, é uma crença, é uma ilusão, isso não existe, né? A gente, até na meditação ali, teve um ponto em que os mestres precisam de seres espiritualizados e prósperos para poder ajudar mais pessoas ainda, para poder ter condições de fazer coisas, mais coisas em benefício do planeta, da humanidade, ter recursos para poder prover as coisas, né?
Imagina fazer uma palestra para 1.000 pessoas. É um custo para fazer isso, não é de graça que isso acontece, né? Então, você precisa de recursos, precisa levantar, você quer fazer um workshop, um trabalho, qualquer coisa, nada disso é gratuito, né? Tem um custo de energia, tem um custo do local, de água, alimentação, material, o próprio material que você precisa comprar livros, você precisa de um computador, você precisa de um monte de coisas para prover e fazer com que aquilo aconteça. Então, não tem nada de errado em ser próspero e ter coisas que vão te ajudar, né, no seu trabalho espiritual e tudo mais, né? Então, a gente tem que ter essa consciência aí, entender quando ele fala aqui essas coisas, ó. Deixa eu ler de novo aqui, ó. A nossa divina presença está acenando para nós, dizendo: continue, vá em frente, não desista, né? A fim de que possais ser envolvidos em seu abraço afetuoso e receber suas riquezas ilimitadas. Essas riquezas ilimitadas, elas são em todos os aspectos, são riquezas ilimitadas espiritualmente falando, mas fisicamente também. Nós estamos aqui como parte de um grupo de trabalho que tem uma função. Então, para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho aqui, a gente precisa de condições, né? A gente precisa de boas condições para poder seguir adiante. E a gente pode pedir por isso sem se sentir culpado, sem se sentir, não deveria fazer, tenho que pedir só pelos outros. Bobagem. Você tem que pedir por você também, você tem que pedir pela sua saúde, pelo seu bem-estar, você precisa se divertir também, precisa ter um tempo para você e um tempo para a sua família, um tempo para ajudar as pessoas, um tempo e dividir isso de uma forma organizada. E assim por diante. Agora direi algo que vos poderá parecer surpreendente, mas asseguro-vos que é inteiramente verdadeiro. Na noite passada, formulou-se a pergunta: já tivemos juntos anteriormente? Eu digo-vos que não teria sido possível reunir-vos para esta ação intensificada da grande lei interna se não tivesseis tido no passado uma associação e treinamento harmoniosos. Mesmo que a princípio seja difícil para vós compreender isto, estáis recebendo treinamento intensificado, que até então só era dado após 3 anos de estágio probatório num retiro. Alguns de vós têm acumulado os tesouros de energia. Quero dizer, energia criada por vossa atividade consciente através da presença eu sou. Outros têm juntado tesouros de luz. Outros ainda tesouros de amor. Alguns possuem ouro e joias que foram guardados para serem usados nessa encarnação. Vários estão prestes a trazer à manifestação visível às próprias mãos esses tesouros acumulados. Não penseis que eu tenha me deixado arrebatar por um sonho fantástico. Apenas estou chamando-vos a atenção sobre isto, para vosso próprio benefício e bem-aventurança. E olha que coisa fascinante tudo isso, né? Ele está falando aqui do nosso corpo causal, né? Que esse corpo que está aqui em cima da nossa divina presença, eu sou, que acho que dá para vocês verem, que é esse corpo que ele tem vários círculos ali, né? Deixa eu pegar aqui, acho que fica mais fácil. A gente já falou algumas vezes, mas acho que fica mais fácil aqui para a gente enxergar, né? O nosso corpo causal é onde a gente acumula os nossos tesouros no céu, né? Então, a forma como ele foi desenhado aqui, ele colocou
7 anéis aqui de luz, né? Representando aqui os 7 raios. Mas, na verdade, esse corpo ele não é exatamente assim, né? Ele é um corpo que, de acordo com a experiência de cada um de nós, ele vai ter mais ou menos cada um desses raios desenvolvidos. Então, por exemplo, quem tem como monges, como sacerdotes ou coisas assim, vai ter o sexto e o sétimo raios muito mais desenvolvidos do que outros, por exemplo, tá? E assim por diante, né? Quem trabalhou muito com amor, com caridade, tudo vai ter o terceiro raio, o sexto raio desenvolvido. Quem trabalhou com cura vai ter o quarto e o quinto raios mais desenvolvidos, e assim por diante. Tá? Os grandes líderes, né, vão ter o primeiro raio, vai ter uma amplitude maior do primeiro raio aqui, e assim por diante. E é aqui que a gente acumula esses nossos tesouros. Então, se uma alma se encarnar hoje, começar a experiência dela hoje, nesse momento, o corpo causal dela vai ser um corpo de luz branca. Ele não vai ter esses 7 raios aqui, porque ele não acumulou esses tesouros ainda, ele está começando a experiência agora. Mas isso não é o caso de nenhum de nós. No nosso caso, nós já temos muitos desses tesouros acumulados. Muito antes de chegar na Terra, a gente já tinha esses tesouros acumulados. Muitos de nós veio em missão aqui para esse planeta e a gente acabou se perdendo nas rodas de encarnação tal, e acabamos ficando por aqui umas centenas de vidas, tá? Mas a gente já tinha muitos desses tesouros acumulados. Esses tesouros, eles não vão se enferrujar, eles não vão se perder, eles não vai expirar a validade e a gente tem que começar de novo. A gente está acumulando isso no nosso corpo de luz. Significa que se a gente parar aqui e falar, minha divina presença me mostra essa grandiosidade, traz isso à tona, a gente está a gente está entrando em contato com essa frequência que até hoje, até esse momento, ela estava lá guardada. Estava lá parado, esperando a hora da gente falar, estou acionando o meu corpo causal e eu quero usar essa energia para me ajudar aqui numa situação que eu tenho aqui. E a nossa divina presença, né, o nosso santo ser Cristo, ele vai intermediar esse contato aqui. Então, a gente está aqui embaixo, a personalidade está aqui. Entre o nosso eu sou e a personalidade está o nosso santo ser crístico, que é o nosso anjo da guarda, que vai intermediar aqui o desejo da personalidade com o nosso eu sou. Tá? Então, o nosso eu sou está aqui numa esfera e nós estamos em outra aqui embaixo. Né? Então, quando a gente pede, a gente imediatamente é ouvido e é feito todo o trabalho necessário para realizar aquilo que a gente quer. Só que a gente vem aqui e fala, eu quero ser iluminado. Aí, de repente, não quero mais. Eu quero ser iluminado. Não quero mais. Eu quero ser não quero mais. A gente fica fazendo isso. Né? Se a gente não foca no nosso objetivo aqui, não tem o controle da nossa vida, né? Quero ser ascensionado. Não quero ficar bebendo cerveja. Quero ser um ser ascensionado. Não quero ficar comendo feijoada todo dia. Quero ser um ser ascensionado. Não quero ficar assistindo novela. A gente faz isso o tempo todo, né? Então, é um exercício que eu vou colocar aqui do lado, é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, né? E a gente pode, o que ele está dizendo aqui é que a gente pode acessar o nosso corpo causal e trazer à tona
esses tesouros que nós já acumulamos e usar esses tesouros. Até porque, olha que legal, essa fonte é inesgotável. Não é porque você foi lá e usou da energia que ela acaba. Não, você criou um vórtice de energia ali, e esse vórtice ele vai jorrando luz, né? O Espírito Santo não é uma fonte inesgotável de vida, de felicidade, de luz? Então, da onde que vem o nosso corpo causal? É um Espírito Santo individualizado, é a fonte divina da vida que nos supre com tudo que nós precisamos. E à medida que a gente decreta, pede, que a gente vive momentos felizes, que a gente sente o amor fluindo na vida, o que está acontecendo? A gente está aumentando esse nosso corpo causal, a gente está aumentando as nossas experiências boas. Então, se a gente pede ajuda e usa dessa energia, a gente está repondo isso também com os nossos pensamentos, com as nossas ações, né? Então, é uma coisa para se pensar, né? Então, quando a gente pensa em escassez, em pobreza, em limitação, lembra do teu corpo causal. Suas riquezas já estão lá, você já acumulou muitas delas. Então, para de sentir carência e sente gratidão. E sente, não, a solução está vindo. Eu já sou próspero, eu já tenho tudo o que eu preciso. E a minha divina presença está fazendo isso acontecer. É esse o caminho que a gente tem que seguir. Vamos em frente? Desejo que cada um de vós, diariamente, durante alguns minutos, diga à presença eu sou, mais ou menos, o seguinte: grande e magistral presença eu sou que eu sou. Eu te amo, eu te adoro. Eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria, e através dessa força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora te proclamo a única toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas. E ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume o comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, tu requeres unicamente o agora, para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular e já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Olha que decreto grandão e super poderoso, né? Ele meio que resume tudo aqui. Se a gente fizer isso todo dia, insistentemente, a gente vai trazer essa luz para a nossa vida. Amados discípulos, podeis acrescentar a isto qualquer outra coisa que desejardes, de acordo com a vossa necessidade. Então, eu posso ajustar esse decreto e incluir nele ainda todas as outras coisas que eu precisar. E vos asseguro, se vos empenhardes em viver nessa conformidade, no que tentarei ajudar-vos, experimentareis a abertura das comportas da abundância de Deus.
o que de mais importante e desejável alguém pode fazer é fixar sua mente na única necessidade permanente, isto é, perseverar neste propósito até penetrar tão firme e profundamente nessa poderosa presença eu sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derramem em sua vida e experiência, por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Esse o objetivo do verdadeiro treinamento. Essa a razão de serem os discípulos conduzidos aos retiros, logo que julgados suficientemente adiantados, pois, como já disse anteriormente, é relativamente fácil resolver os vossos problemas onde quer que se apresentem. Porém, eu vos pergunto, qual a vantagem de continuar a resolvê-los? A não ser que tenhais alguma coisa, algum lugar em que possais vos apoiar, a fim de que vos eleveis acima da importância de qualquer problema. E isso é muito legal, né? Porque num determinado momento, assim que a gente seguir nesse processo de se fundir à divina presença, os problemas simplesmente não vão mais acontecer, porque a gente vai estar numa frequência diferente, elevada, em que sequer esse tipo de vibração consegue chegar perto, né? E é uma coisa fantástica, né? Uma coisa legal puxa, os problemas vêm e eu resolvo eles assim. E uma outra coisa que é muito mais legal simplesmente os problemas não chegam. As coisas simplesmente fluem dentro da ordem divina. As coisas simplesmente acontecem segundo um fluxo de amor, de paz, de prosperidade. Entendeu? Você tem que concentrar, estar ali direcionado com o pensamento, com o coração, com a alma para a sua divina presença, mas você não tem que se preocupar com os problemas, porque eles não vão chegar até você mais. Luciana, Oi? é a Lúcia que está falando. Quando ele fala aqui em retiro, como que seria essa situação de ser levado para retiros? Ah, legal você ter perguntado, porque até tinha um trecho aqui atrás que eu ia comentar ele e eu acabei esquecendo. Eu queria ter perguntado, acabei não perguntando lá. É na página, acho que 147 que está. Então, ele fala um pouquinho, né, que hoje a informação é revelada, você tem conhecimento, e antes isso só era revelado nos retiros, depois de 3 anos de que você estivesse ali estudando, provando o seu valor e tudo mais, né? É legal a gente ver e entender esse tipo de coisa, porque ele tem a ver com essa transição da era de peixes para a era de aquário, né? A era de peixes, ela tinha uma característica do conhecimento. Você obtinha o conhecimento, mas o conhecimento era velado, o conhecimento era fechado aos círculos de estudos avançados. Então, o que acontecia? Você quer seguir uma vida espiritual, você tem que passar por uma disciplina de anos ali para você ir recebendo ali pepitas de informação, de pequenos insights para você avançar espiritualmente, né? Os próprios ensinamentos de Jesus, se você pegar ali, eles são em parábolas, né? Então, ouçam os que têm ouvido ou entendam aqueles que tiverem capacidade de entender, porque aqueles que não têm, que não estão preparados, que não estão naquela frequência para receber aquela informação, vai ler uma historinha. Aqueles que conseguirem captar o verdadeiro valor e a essência daquele ensinamento vão receber ali um banquete
gigantesco de conhecimento, de informação para o seu desenvolvimento espiritual, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar nos contos das Mil e Uma Noites. Então, esses contos da Mil e Uma Noites também são ensinamentos dos mestres ascensionados, velados. Você lê ali uma literatura, um monte de historinha, um monte de coisa, mas ali está recheado de ensinamentos e conhecimentos dos mestres. Foi tudo canalizado, foi tudo passado. Talvez a pessoa que escreveu o texto talvez nem tivesse o conhecimento, a personalidade que escreveu, de que tinha um mestre por trás ali, ditando ali os ensinamentos e todas as coisas ali. Mas tem várias literaturas nesse caráter, né? Então, existiam os grupos esotéricos, as escolas de conhecimento aí, né, nesses últimos 2000 anos, e tudo se conseguia a muito custo. Hoje você tem esse livro aqui na internet, um PDF gratuito, que qualquer pessoa pode pegar e ler, né? E essa é a característica da era de Aquário. Todas as barreiras foram rompidas, está tudo escancarado e disponível. É o momento das coisas acontecerem, é o momento de você ter em mãos tudo o que você precisa para ir adiante. Então, o conhecimento chega mais fácil, a informação circula mais fácil. Lógico que com isso veio um monte de fake news, veio um monte de coisas ruins também aí, mas isso faz parte do processo de limpeza, né? Mas as pessoas estão descobrindo e tendo acesso a informações que antes não acontecia, que antes não chegavam. Era muito difícil de se chegar, né? O próprio Reiki também, né? Os símbolos do Reiki são portais, você acessa energias poderosíssimas quando você trabalha com Reiki, né? Hoje, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer uma iniciação de Reiki e receber esse conhecimento, né? Se ela vai usar ou não, se vai pôr em prática, é outra história, mas o conhecimento está à disposição, né? A chama violeta é a chama da liberdade, né? Não é só a chama da purificação, é a chama que ancora a liberdade ali e decreta para os 4 cantos do mundo. Você é um ser divino. Você e Deus são um. Não existe e não é necessário nada que intermedie você e Deus. Esses são os conhecimentos da nova era, né? Os conhecimentos da divina presença, eu sou. Então, você é o Deus que vai te salvar, você é o Deus poderoso que vai transformar a sua vida. E se você é Deus, você tem acesso a qualquer coisa, inclusive a informações como essa daqui, né? Então, esse aqui é de fato um livro de ouro que podia estar escrito com linhas de ouro aqui, porque são conhecimentos muito poderosos, são conhecimentos que libertam qualquer ser, né? Já foi dito aqui, né? Se você se dedicar à sua divina presença, você vai encontrar e conquistar a sua liberdade. Então, foi legal você ter perguntado isso, né? Porque existem os grupos de treinamentos avançados, né? Então, tem os retiros. Então, você vai se desenvolvendo e, num determinado momento, você é chamado a participar de um determinado retiro. E isso não precisa acontecer fisicamente, né? Isso pode acontecer nos planos sutis, pode acontecer espiritualmente, né?
Nós já participamos de meditações que a gente foi para diversos tempos de luz, né? Quem é iniciado na chama branca tem uma carteirinha ali de membro torcedor de primeira linha da turma do primeiro raio. Você faz parte da turminha. Você acha que eles não vêm à noite e falam, vem cá, vamos lá para a palestra, vamos lá aprender, vamos lá praticar. Entendeu? E isso é o que é fazer parte de uma egrégora. É uma energia que permeia todos aqueles que fazem parte e que beneficia a todos também, né? Tá? No reiki ali você faz reiki para o planeta, você faz reiki para a humanidade e tal, mas você também é beneficiado por essa energia, você também recebe participando dessa egrégora. E participando da hierarquia, dos raios da fraternidade, você também participa, você também comunga, porque eles vão olhar para você também, né? Os seus guias, seus mentores, tal, eles estão ali e falam, opa, vem cá, vamos, hoje a gente vai fazer tal coisa. E conforme você vai avançando no seu aprimoramento, você vai recebendo convites dessa hierarquia para participar de grupos que vão te alavancar ainda mais, né? Esses convites, eles vão surgindo, né? E tenho certeza que muitos de nós já foi convidado e participa de determinados grupos de trabalho espiritualmente, né? Da mesma forma que aqui a gente participa de um grupo, né? Que todo mundo participa, todo mundo doa sua energia, tira dúvidas, tal, e participa dessa egrégora. Então, a gente está criando um vórtice de luz aqui para beneficiar toda a humanidade. Mas nós também somos beneficiados por isso, né? Esse é um trabalho de doação para o planeta, de doação para a humanidade, né? Mas todo mundo aqui se beneficia, por exemplo, com a meditação que a gente fez, né? O Luciano também recebe os benefícios, a Mara, a Lúcia, a Vilma, todo mundo recebe também, porque os mestres, eles vêm, eles nos amparam, eles fazem os ajustes nos nossos corpos, eles nos trazem informações. Às vezes a gente não vai perceber agora, mas durante a semana você tem um estalo, falando, nossa, eu nunca tinha pensado em tal coisa, acho que eu vou fazer. E você faz e você descobre uma coisa maravilhosa, ou você pega um livro, ou um filme que você assiste, vem ali uma informação e fala, nossa, isso é muito bom, vou começar a colocar em prática, vou usar isso, vou aplicar no meu dia a dia, e é um benefício que veio por esse pequeno ajuste que os mestres vêm aqui fazer, às vezes ele deixa aqui a informação para que a sementinha cresça e daqui a pouco a gente colha os frutos. Falei, nossa, olha só que legal, eu sei fazer isso, né? Mas estava ali, adormecido, né? E vem o mestre ali que rega um pouquinho a sementinha com aquela qualidade, aquele potencial que a gente cria, que a gente tem, ele começa a brotar e a gente se descobre, né? Então, é muito saudável a gente participar de grupos, a gente participar de egrégoras, quando a gente sabe que são egrégoras de luz e que beneficiam a humanidade, né? Então, é bem bacana. Esclareceu? Oi, Luciano, foi ótimo, muito bom. Ah, legal. É aquela coisa que você já falou uma vez, antes da gente dormir, pedir, né, para a Divina Presença, né, levar a gente para onde a gente puder ir para ser colaborador e aprender também, né? Mais ou menos isso também, todo dia, treinar, né? Treinar essa frequência. Sim, exatamente. Muito bem lembrado. Fazer esse pedido é outra coisa que fortalece esse vínculo, né? Porque a gente está direcionando
o nosso pensamento antes de dormir, a gente vai lembrar do mestre Saint-Germain, vai lembrar do arcanjo Ariel, vai lembrar do mestre El Moria e tantos outros aí, né? E só de você lembrar, mestre Saint-Germain, me leva hoje para o seu templo, né? Você já está quanticamente conectado com a frequência dele. A gente não se dá conta de que fala, poxa, obrigado, a minha divina presença. É instantâneo, você está conectado ali, né? E da mesma forma que é instantâneo, você vai dormir e fala, nossa, aquela conta para pagar tal. Aonde você vai assim que você dorme, né? Você vai ficar vibrando naquela frequência de preocupação e vai para algum lugar até que, num determinado momento, você fala, não quero mais isso e vou para algum templo, ou alguém passa e te resgata e leva, ou você passa a noite ali naquela frequência, né? Mas se você lembra, se você está constantemente pedindo, você está fortalecendo esse laço, esse vínculo. E o dia que você não pede, o mestre falou, cadê a Lúcia que não veio hoje, né? Vamos lá buscar ela. Entendeu? Porque você faz parte daquele grupo, daquela egrégora. Entendeu? E tem o dia que a gente vai esquecer mesmo, tem o dia que você está muito cansado, o dia que você está... o dia foi difícil hoje, tá? Às vezes você encostou do lado, você dormiu ali, você nem pensou. Mas se você faz isso com frequência, você vai criando esse contato, e isso vai meio que acontecendo automaticamente. Da mesma forma que o contato com a sua divina presença, né? Que no começo é aquela coisa, nossa, eu conversar com Deus que eu sou, que esquisito, né? Aí você vai lá, fecha a porta do quarto, ela apaga a luz, né? Divina presença, eu não sou louco, mas vou vir conversar com você e tal, né? Tem aquela coisa que você fica meio assim, aí você começa a fazer isso, se tornando uma coisa natural. Aí depois, quando acontece uma coisa legal, você comemora, você fala, nossa, olha a divina presença, que coisa bacana que aconteceu. Ou acontece, ou uma topada com o dedão na mesa ali, você fala, ai, minha divina presença, olha que me ajuda aqui e tal. Você começa a fazer com que esse contato, ele se torne fluido, né? Então é automático. Fez, falou, está ali conectado e está ali acontecendo. Então, o contato com essas hierarquias também é da mesma forma, né? Tem gente que fala, eu não tenho visão aberta para ver, mas tem gente que fala que fica o dia inteiro conversando com o espírito, conversando com ele, conversando, porque, assim, tá com... Eu não sei o quanto, de fato, isso acontece, é possível. Eu já vi várias pessoas falando que, não, eu já venho falando com o mestre, aparece anjo, aparece isso, aparece aquilo. Tá certo. Eu estou treinando para não deixar fluido esse contato, né? Porque parece que a gente tem que, eu, né? Ter todo um ritual para começar, e do jeito que você fala, é simplesmente chamar, falar, conversar, né? Eu tenho treinado bastante isso, porque tem essa coisa de que tem que ter um ritual, né? E não é necessário ter um ritual rigoroso para você fazer esse contato. Então, eu tenho aprendido muito aqui com você. Agradeço. Exato. É exatamente isso, né? Isso também é uma crença, né? Por muito tempo eu fiz isso, né? Você pega, você se ajoelha diante do altar e reza da Pai Nosso 10 Ave Maria, e pede perdão, e reza o terço, e aí depois você vai fazer uma oração e pedir, né? Bom, não precisa, né? Se você fazer uma oração, tudo bem, não tem nada de errado. Mas o contato, ele é assim, né? Eu não vou rezar porque acabou a vela, acabou o incenso. Hoje... Não precisa, né?
esse ser fluido é o natural, né? É restabelecer essa conexão, né? A gente, hoje, os nossos corpos, eles estão recebendo uma turbinada na nossa intuição. A intuição é uma faculdade que todos nós precisamos desenvolver. Ela é a faculdade que nos conecta à nossa divina presença, que nos conecta aos mestres e à espiritualidade. Hoje, a gente dá total crédito à nossa razão, né? A gente acha que o nosso intelecto ali é razão, é razão, é razão, e intuição é uma coisa que fica aqui de lado. Sendo que, na verdade, essas duas faculdades, elas vão se fundir e trabalhar em conjunto. É esse o grande objetivo da nossa jornada espiritual. É alinhar tanto a faculdade da razão quanto da intuição e fazer com que eles caminhem juntos. E quando a gente faz isso, a gente vai se sentir muito mais feliz, porque não tem mais aquela guerra interna de nossa, eu vi um anjo. Aí a razão, será que era um anjo? Acho que você não tem condição de ver um anjo. Não, era um anjo, eu vi. Parece que elas estão se degladiando porque elas não estão participando juntos da experiência da espiritualidade, né? A partir do momento que elas, em comunhão ali, elas participarem, você vai sentir muito mais, vai ser muito natural. E aí você vai falar, nossa, eu vi um anjo. E a razão vai falar, puxa, era de fato um anjo mesmo. E aí você vai sentir muito mais confiante, muito mais tranquila, muito mais para que isso aconteça. Então, às vezes hoje a gente fica nesse disparate aqui e a coisa parece que não dá certo, mas acalma. Aí você pega o símbolo da flor da vida e se visualiza no meio desse símbolo da flor da vida, e ele faz esse ajuste aqui, ó. Vai ajustar essas faculdades aqui e fazer com que você enxergue as coisas de uma forma mais leve. E aí a coisa vai caminhando de novo, tá? Mas é isso mesmo. Vamos, então, caminhar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde nós paramos, que eu acho que eu perdi. Encontrar vossa presença eu sou, e nela vos apoiar. Ah, legal, achei. Obrigado. Encontrar vossa presença eu sou, e nela vos apoiardes, é o único alvo que deveis desejar, até que chegueis a ancorar firmemente em vossa grande presença eu sou. É naturalmente necessário que resolvais vossos problemas à medida que surjam. Porém, é muito melhor entrar e liberar essa poderosa presença, energia e ação que já resolveu os problemas antes mesmo de chegarem a vós. Não é isso mais agradável do que despertar todas as manhãs e perceber que esses problemas vêm se aproximando, encarando-vos de frente, como se fossem algo realmente importante, quando, afinal, não são? Contudo, estou certo de que concordareis comigo. Alguns deles, pelo menos para os vossos sentidos externos, são de uma excessiva importância para vós. Por vossa gloriosa obediência ao princípio divino dos seres criados, prosseguireis ao longo do caminho revestidos com vossa invencível armadura de proteção, até que a intensidade da própria luz a que chegastes não mais requeira a armadura. Isso tudo não vale o esforço que se aplica em consegui-lo, para que possais mover-vos sempre nessa gloriosa liberdade.
Então, ao despertardes pela manhã, não mais encontrareis aqueles visitantes. Olha que legal, aquilo que a gente falou, né? Enquanto proferi essas palavras, mantive cada um de vós no foco de minha visão, mesmo sem vossa permissão, de modo que, ao ouvi-las, sentireis a certeza interna dessas palavras, com que um poder que vos gratificará. Quando pensamentos desagradáveis ou de crítica procurarem insinuar-se em vossa consciência, fechai rapidamente a porta e ordenai-lhes que se afastem para sempre. Não lhes deis oportunidade, nem os deixeis ganhar tempo para se firmarem, conservando sempre na memória que possuís a força e o poder sustentador da poderosa presença Eu Sou, para fazê-lo. Se tiver dificuldade em manter a porta fechada, conversai com a vossa presença Eu Sou e dizei: necessito de ajuda. Faze com que se feche a porta e este mal, e que ela se conserve fechada para sempre. Faze com que se feche a porta a este mal e que ela se conserve fechada para sempre. Quero que graveis em vossa consciência que podeis conversar com vossa presença Eu Sou do mesmo modo com que vos dirigis a mim. Olha o que a gente acabou de falar também. Admitindo que eu fosse dotado de poder ilimitado, porque asseguro-vos, não se trata de vã comentário quando digo: podeis dizer a esta poderosa presença que se encarregue de qualquer situação em todas as vossas experiências e vos eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Tendo já penetrado alguns de vós na atividade da substância universal, desejo chamar a atenção de todos para o seguinte: a substância de vossos corpos, bem como a que parece ser invisível em torno de vós, é extraordinariamente sensível ao vosso pensamento e sentimento conscientes. Assim sendo, podeis moldá-la na forma que almejais. A substância de vosso corpo, pelo vosso pensamento e sentimento conscientes, pode ser moldada na mais primorosa beleza de forma. Vossos olhos, cabelos, dentes e pele podem exibir radiante beleza. Isso deveria ser muito animador para as damas, e estou certo de que também para os cavaleiros, conquanto se recusem a admiti-lo. Então, tá aí o salão de beleza do Eu Sou, né? Pá! Amados irmãos e irmãs, quando vos contemplardes no espelho, dizei ao que ali vedes: através da beleza e da inteligência que eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza de forma em cada célula que sois composto. Obedecereis às minhas ordens e tornar-vos-ei radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando energia radiante a todos os que vos fitarem. Olha que decreto bonito. Legal, eu não lembrava desse aqui, mas muito legal. Vou colocar na minha lista aqui de decretos. Vou colocar no espelho, né? Escrever e deixar no espelho. Né? Deixar lá a plaquinha, um papelzinho no espelho lá para lembrar de todo dia fazer. Ó. É uma boa. Dessa maneira, podeis compelir a manifestar-se a perfeição, que vos dará todo o encorajamento de que necessitais para saber que eu sou sempre a presença governante.
Aos que desejam que suas formas se tornem mais simétricas, levantai a mão à altura dos ombros e fazei-a escorregar sobre o corpo, até os pés, sentindo a perfeição ou a simetria da forma que desejais. Através de vossas mãos fluirá a energia ou a qualidade que desejais manifestar. Se praticardes isto com plena convicção, ficareis surpreendidos diante dos resultados. É este o maior redutor que há no mundo. Isso, eu vos afirmo, fará com que a pele, à medida que adquirir mais bela simetria e perfeição, se torne firme e, não obstante, elástica em todos os sentidos, porque estareis emitindo a energia da presença eu sou através dessas células, obrigando-as a obedecer ao vosso comando. Isso pode parecer ridículo, mas eu vos digo, é um dos melhores, mais seguros e mais perfeitos meios para se conseguir a perfeição do corpo. Declaro-vos que todo aquele que praticar trará ao corpo a condição que desejar. Olha o poder que a gente tem só de pensar e usar as mãos, né? Você tem um poder de curar o seu próprio corpo, de curar o corpo das pessoas. Estimo que os discípulos alcancem a plenitude desse conceito de que os senhores de suas formas, de suas mentes e de seus mundos, capazes de estampar em si mesmo tudo o que quiserem. A pura e perfeita vida de Deus flui através de vós a todo momento. Por que não apagar os velhos traços e adquirir formas novas? Não vedes como é importante aperfeiçoar o corpo? Que pode fazer a presença interna com um corpo que está enfermo ou desarmônico? Quando isso se dá, a atenção se fixa de tal forma ao corpo que a presença eu sou somente obtém um mínimo de atenção. É tão fácil. Não custa experimentar esse tratamento estético feito com a energia da presença eu sou, que resultará numa pele firme e perfeita. A razão de eu falar a respeito, com um sentimento tão profundo e intenso, é porque vejo não só a transformação, como o progresso de quase todos, e uma atenção especial consciente dirigida a esse ponto, fará com que cada um atinja muito mais rapidamente a perfeição que deseja. O indivíduo que possua um ventre disforme e tudo o que excede a forma correta é anormal. Deve erguer a mão esquerda com a palma voltada para cima e mover a mão direita num movimento de rotação sobre o abdômen, da esquerda para a direita. Cada vez que a mão passar sobre ele, procure sentir profundamente a atividade absorvente. Né? Olha que forma elegante, né? Um ventre disforme, né? Para falar da nossa pança que está sempre crescendo, né? É um ventre disforme, né? Muito elegante de falar. Pessoal, vamos encerrar por aqui, porque esse capítulo ainda tem mais umas 2 páginas aqui. A gente para nessa página para encerrar as nossas atividades e continua no nosso próximo encontro. Tá ok? Alguma dúvida para a gente, antes da gente encerrar? Não, tá tudo certo. Foi ótimo hoje, de novo. Legal. A gente está chegando aqui na imagem do Mestre Jesus. Eu não sei se o livro de vocês tem essa imagem. Está quase chegando nessa imagem aqui. Qual que é? Luciano, No meu é 2 páginas para frente. quando você falou, Luciano, sobre o ouro, né?
Me Aham. lembrei exatamente do presente que ele recebeu quando nasceu dos 3 Reis Magos. Ah, o Mestre Jesus recebeu dos Reis Magos? Ele recebeu ouro, incenso e mirra de presente dos 3 Reis Magos. Justo. É verdade, né? Eu também não lembrava do quais eram os presentes. Ah, legal. É. Eu me lembrei porque eu tenho aqui em casa, na porta, essas 3 simbologias dos 3 Reis Magos, sabe? Uhum. E eu ponho uma pepita de ouro, eu ponho incenso e ponho mirra e anexo no lado de dentro da porta. E escrevi, né, reafirmo os nomes, né, dos 3 Reis Magos, Aham. pedindo a proteção dele todo dia 1º do ano. Ah, que legal. Legal. Que bacana. Eu me sinto assim segura, sabe, com essa minha conduta, né? Ah, sim. Esse meu ritual, Aham. entendeu? Não, sem dúvida, isso gera um vórtice de energia aí que vai trazer proteção, sim, né? Isso, Tanto vinda desses mestres, quanto o que você mesmo está criando aí a partir do seu eu sou. isso mesmo. Muito bom. Obrigada por hoje, viu? Por todos os dias, aliás. Um Ah, abraço muito eu grande para agradeço a você e para presença. todos os demais. Ah, igualmente, dona Vilma, agradeço a todos pela presença, né? A todas pela presença nessa tarde. Que todas tenham um excelente final de tarde, excelente final de semana. E a gente se vê no nosso próximo encontro, então. Tá bom? Então, Gratidão, Obrigada, gratidão. Luciano. Gratidão. namastê. Obrigada. Namastê. Por aqui as nossas atividades, agradecendo as hierarquias de luz e em nome do mais alto Deus, nós damos por encerrados os trabalhos espirituais desta tarde. Está decretado. Amém. Está decretado. Obrigada.